Bom dia, gente. Este é o canal do Pai Universal e o meu nome é Carlos Leite da Silva. Hoje vamos continuar aqui com a série de vídeos sobre a vida após a morte, né? Então hoje eu quero focar num ponto específico, que é o tipo de mundos para onde nós vamos, né? Há muita gente que tem assim, talvez a maioria das pessoas tenha um conceito bem nebuloso do que possa ser esse plano de existência, né? Talvez quem mais entrou na especulação dessa situação e teorização do que seja isso foi a doutrina espírita, né? Conceberam todo aquele panorama de um plano umbralino, no umbral, onde as pessoas estariam expiando as suas questões mais pesadas, digamos assim, e que depois, após algum tempo de expiação, seriam libertadas para ascender para outros níveis mais luminosos, não é? Claro que isso não é o destino de todos, segundo a doutrina espírita, não é o destino de todos. Alguns vão logo diretamente para esses lugares mais luminosos, dependendo da sua condição espiritual, da sua evolução espiritual, não é? Mas o que eu tenho para apresentar é um paradigma totalmente diferente, e é interessante ver que, embora o espiritismo seja aquele que penetra mais esses mistérios, digamos assim, fica sempre muito perto daqui, não é? O espiritismo concebe um plano extra-existencial, extra-físico, imediato ao planeta Terra, e fica e as pessoas ficariam naquele espaço, né? Só é revelado, digamos assim, circunstâncias bem próximas ao planeta, né? Então o que eu vou apresentar nesta série de vídeos é algo muito mais vasto, algo que justifica nós termos esse universo esplendoroso, imensurável, essa coisa enorme de milhões, trilhões de mundos, que um grande percentual deles são mundos habitados, não é? Pelo menos assim em números gerais, 1/7 dos planetas são habitados, não é? Ou melhor, digamos de outra maneira, que é 1/7 das estrelas contêm planetas habitados orbitando em torno delas, não é? Mas pronto, vamos entender esta coisa básica, que é o que eu quero passar por agora neste vídeo, que eu quero que seja curto, não é? Para o pessoal não cansar, não é? Porque há tanta coisa para falar, que é por isso que eu decidi que seja uma série de vídeos, não é? E neste vídeo específico, o que é que eu quero dizer? Quero que as pessoas tirem da cabeça, de uma vez por todas, essa coisa nebulosa, essa ideia muito abstrata que existe, não é? Há uma ideia muito abstrata de que, ok, estamos aqui neste plano físico e de repente vamos, sei lá, para as nuvens tocar a harpa. Isso é totalmente insuficiente. Nós somos muito mais do que isso. Deus criou-nos à imagem e semelhança dele. Então, Deus não tem esse ser que fica pairando numa coisa nebulosa, e ele próprio sustentando os seus filhos, eternamente tocando harpa e cantando louvores a ele mesmo. Não, a vida é muito mais complexa, quer dizer, se mesmo aqui no plano físico é muitíssimo mais complexa do que isso, é óbvio que quando ascendemos a planos existenciais maiores, é óbvio que essa complexificação fica cada vez maior. Cada vez nós vamos ascendendo e cada vez as coisas são mais complexas. Porque Deus é a complexidade absoluta, não é? Ele é tudo. Então, quer dizer, querer simplificar as coisas a um destino em que ficaremos a tocar e cantando louvores pela eternidade, não é plenitude. Isso não é sinónimo de plenitude. Deus quer muito mais de nós, não é? Mais uma vez, Ele fez-nos à imagem e semelhança dele.
Então ele é um hiper absoluto cientista que sustenta tudo na minúcia, desde a minúcia microscópica, desde a minúcia atómica, até à vastidão do universo, à vastidão incomensurável do universo. Ele está sustentando tudo e isso é extremamente complexo. Das suas criaturas, seja qual for o tipo de criatura, seja a criatura humana, seja a criatura angélica, celestial, esses milhares ou milhões de tipos diferentes de criaturas, que é outro conceito que nós não estamos muito habituados a lidar, é que Deus fez uma incontável sequência de tipos diferentes de criaturas. Criaturas conscientes, criaturas com vontade própria, tá? Nós, assim, neste nível imediato, que nós conhecemos é esta divisão entre todo um reino animal de criaturas inconscientes, criaturas que funcionam, digamos, automaticamente, não é? Sem consciência de si mesmas, sem questionamentos sobre a vida, sem questionamentos sobre o cosmos, sem engendrarem o conceito de Deus, etc, etc. E do outro lado temos nós, os seres humanos, quase como a coroa deste nível da criação, mas somos a coroa deste nível da criação. Em outros níveis da criação há muitas coroas diferentes. Os seres celestiais são umas delas, os anjos é uma delas, tá? Eles próprios estão em evolução, estão em extensão. Mas pronto, o que eu quero por agora é tirar esta ideia dessa coisa vaga. Então, na realidade, nós olhamos para o cosmos e o cosmos é incomensurável. Então, o que nós temos é um incontável número de mundos pelos quais nós ficamos caminhando no nosso processo ascensional. O que eu vou apresentar nos vídeos futuros, etc., vai ser esta percepção de que há dois tipos de mundos diferentes. Há este mundo como o nosso, que é um mundo evolucionário, um mundo que nasceu naturalmente da agregação da matéria, pelas energias cósmicas, pelas explosões solares, por todo esse processo de matéria pairando no espaço, que se vai agregando em função da presença gravítica de uma estrela, que no nosso caso é o Sol, e que os mundos, por uma série de razões que eu não vou agora explicar aqui, se compuseram desta maneira, mas essencialmente é por agregação da matéria, tá? Esses são os mundos evolucionários do tempo e do espaço, os únicos que nós conhecemos. Né? A astronomia está avançando rapidamente, cada vez vemos mais mundos extra-sistema solar, né? Mas todos eles que nós vemos são dessa natureza, da agregação da matéria, etc, etc, né? Mas existe um outro tipo de mundo que nós ainda não conhecemos, ainda não vimos. Porque é que a astronomia aponta os telescópios para o espaço e ainda não viu esses mundos? Porque esses mundos, eles não estão na proximidade de estrelas, ok? Eles não são iluminados por estrelas diretamente, ok? Então eles não ficam visíveis para a nossa tecnologia, para a nossa astronomia, né? Porque não estão iluminados pelas estrelas. Esses mundos têm iluminação própria, ok? E esses mundos não foram, não evoluíram por agregação da matéria. Esses mundos foram construídos deliberadamente. Foram construídos para servirem precisamente de sedes, são aglomerações de planetas que compõem sistemas, e essas aglomerações servem de sedes onde tudo é administrado. Para dar uma ideia mais concreta, por exemplo, o planeta Terra faz parte, neste momento, de um conjunto de 619 planetas, pelo menos, habitados, 619 planetas habitados, dentro de um pequeno círculo circunscrito de 7.000 estrelas, ok? As 7.000 estrelas mais próximas que nós temos, nessas 7.000 existem 600 e tal estrelas que contêm esses 619 mundos habitados por enquanto.
neste pequeno perímetro, não é? Não é nada pequeno, mas comparado com o tamanho da galáxia, etc., é uma coisa minúscula, não é? E para administrar estes 619 mundos, que mais tarde viram a compor uma agregação de 1000 mundos habitados, existe um centro planetário composto de 56 planetas que foram construídos pelos anjos. Os anjos construíram esses mundos para servirem de sede administrativa desses outros 1000 mundos evolucionários. Quando nós morremos, é para aí que avançamos. Nós morremos aqui, ou morremos fisicamente como seres mortais num outro planeta, de um desses 600 e tal planetas, que mais tarde serão 1000. E quando morremos, e quando depois somos ressuscitados nesse núcleo administrativo, que tem um planeta central imenso, que, se não me engano agora, é 100 vezes maior do que o planeta Terra. 100 vezes maior do que o planeta Terra. Não está iluminado por nenhum sol, ele tem luz própria, construída artificial, ok? Construída pelos anjos. E em torno desse sistema central, chamado Jerusalém, orbitam 7 satélites. Cada um desses 7 satélites é 10 vezes o tamanho da Terra. E eles orbitam de uma forma totalmente diferente do que nós vemos nos mundos evolucionários. E em torno de cada um desses 10 planetas, desses 7 planetas, tem 10 vezes o tamanho da Terra, orbitam outros 7 planetas. Ou seja, esse sistema administrativo total é composto de 56 planetas. E é muito interessante porque a órbita deles é em procissão. Tá? O equilíbrio balanceado, gravitacional, está de tal forma estruturado, e mais uma das razões porque não tem Sol, estrelas próximas, para não interferirem com esse equilíbrio gravitacional, está de tal forma equilibrado que os satélites e subsatélites avançam numa procissão. Não é como nós vemos aqui. Não é? Por exemplo, Júpiter tem cada um das suas dezenas de satélites orbitando, cada uma na sua órbita específica. Não estão orbitando um atrás do outro, senão chegaria num ponto que haveria uma colisão. Mas nesses sistemas arquitetónicos preparados, construídos deliberadamente, é tudo tão perfeito que essas órbitas avançam numa procissão, em sequência, em fila indiana, né? E assim, as pessoas, claro, naturalmente vão achar esses conceitos estranhíssimos, não é? Mas logo à partida, o que é que nós temos? Temos de tirar da cabeça esta ideia de que um plano superior de existência é algo abstrato. Não é abstrato, é sólido, é consistente, é real. Aliás, é mais real do que esta realidade em que nós vivemos agora, ok? Quanto mais evoluímos e depois de sermos ressuscitados, nós vamos entrar num mundo muito mais real, muito mais vibrante, muito mais vivo, né? Em que vamos ter muito mais do que nós temos 5 sentidos. Nós, nesse processo evolucional, vamos tendo cada vez mais sentidos, vamos chegar num ponto que nós vamos passar por ter 72 sentidos. Não dá para imaginar o que é que isso seja. Vamos continuar em direção ao centro da galáxia e num ápice existencial pós-mortal, vamos chegar a ter mais de 200 sentidos. O que é que sejam esses sentidos? Não conseguimos conceber. Nós só temos estes 5 para entender o que são. Se nós só tivéssemos 2 sentidos, se nós só tivéssemos o tato e a visão, ninguém nos conseguiria explicar o que é a audição, por exemplo. Portanto, só na experiência é que nós sabemos o que é que sejam sentidos. Então nós não sabemos o que é que sejam esses sentidos, mas são, obviamente, uma imersão, uma integração muito mais plena na realidade. E não tem limite para isso. Nós estamos a falar de uma realidade que foi criada por um ser absoluto. Então não há limite na progressão dessa realidade. E somos feitos, como ele,
à imagem e semelhança dele. Então caminhamos, conforme formos evoluindo, caminhamos num crescimento em aproximação a Deus, não é? Ao Pai Divino, não é? Claro que nunca seremos absolutos, não é? Obviamente, absoluto é Deus, não é? Mas a caminhada é esse processo, e Deus também não é evolucionário, não é? Então ele não tem que estar evoluindo para coisa nenhuma, ele é o absoluto, não é? Mas pronto, pelo menos por agora, por este vídeo, que fique essa noção de que as coisas não são abstratas. Quando nós morrermos e formos ressuscitados, vamos para coisas muito mais reais do que estamos vivendo agora, consistentes, e são mundos do tempo, são mundos do espaço. O espaço é incomensurável, então é por esses mundos que caminharemos como almas, caminharemos para esses mundos. Todo o planeta, todo o orbe celestial, todo o orbe planetário tem habitantes em 3 níveis. Os físicos, os no nível de alma, que nós chamamos de nível moroncial, e o nível espiritual, todos convivendo em simultâneo. Claro que só os do nível espiritual conseguem perceber o panorama mais completo, não é? Os físicos não veem, do nível físico como nós não vemos quase nada, não é? Este mundo está repleto de anjos. E quantos de nós é que vimos anjos? Muito poucos entre nós vimos anjos. E normalmente quando vimos foi porque os anjos se quiseram fazer visíveis a nós. Senão não os teríamos visto, não é? Então é isso. Por agora, o vídeo já está a ficar um pouco longo, deixa parar aqui, não é? Por agora essa ideia, percam de vista essa ideia de que as coisas são abstratas. As coisas são bem reais, nós vamos para sociedades concretas, em convivência com os nossos irmãos de caminhada ascensional. Então é um processo de vida, é um processo existencial, não é aquela ideia do nirvana em que a pessoa se dissolui na luz ou no que for. Quero meus brinquedos. Quero brinquedos, então vamos tirar. Deixa eu aqui para o pessoal todo. Tchau. Tchau. Tchau, galera. Como é que é? Como é que se diz? Assina o quê? Olha, Assina o canal, né? assina no canal para E receber... clica no sininho para receber novas notificações. E se você ainda não é inscrito, tem gente que nos deixa pobre, depois não se inscreve do canal. Então se inscreva logo se você não é inscrito aqui. Muito bem. Tchau. Tchau, galera. Daqui a pouco se vê num novo vídeo. Tá bom, depois vai haver mais. Muito bem, bem falado. Tchau. Tchau. Pode desligar aí. Posso desligar? Pronto. Opa, vamos desligar. Tá no ar. Tá no Vamos ar desligar. ainda. Tá no ar ainda. Mas Tchau. tá.